A paz do Senhor. Meu nome é Marcos César. Estou aqui na cidade de Parintins, em frente ao templo central da Assembleia de Deus, e vou falar um pouco do histórico da Assembleia de Deus na cidade. Em 17 de janeiro de 1999, assume a igreja em Parintins o pastor Jurandir e sua esposa, pastora Iolânia. Logo no início de sua administração, convocou o ministério da igreja a apresentar o projeto de construção do novo templo. Exatamente nessa data, no dia 17 de janeiro de 1999, o pastor Jurandir e sua esposa Iolânia começou a assumir a direção da Assembleia de Deus na cidade de Parintins, aonde ele deu início a uma nova construção do templo da Assembleia de Deus na cidade. Esse templo aqui, ó, na Avenida Amazonas, aqui no centro de Parintins, onde o pastor Jurandir, na época, ele começou a construir o templo central da Assembleia de Deus em Parintins, com auxiliares dos pastores e líderes aqui da igreja na cidade, aonde também o pastor Jurandir, além de assumir aqui o templo central, ele também começou a assumir as congregações nos bairros na cidade, em Parintins, e também nos interiores, nos distritos de Parintins, nos interiores, aonde também tem congregação da Assembleia de Deus. O pastor Jurandir teve essa responsabilidade da construção do templo da Assembleia de Deus e também de assumir a liderança das congregações na cidade e nos interiores, e aonde ele, conforme a ajuda dos irmãos, ele foi começando a botar em prática a construção do templo central, que é esse templo aqui, ó. Vou estar continuando a leitura, que você possa estar conhecendo mais ainda a história da Assembleia de Deus. Foi então no dia 3 de novembro de 2012 a inauguração do novo templo. Depois de lutas e esforços, concluiu-se um sonho, um projeto. O templo configura-se como um dos maiores do interior do Amazonas. No dia 3 de novembro de 2013, o pastor Jurandir passa o cajado da direção da igreja para o seu filho, o pastor Glaucio Douglas, juntamente com sua esposa, Francilene, passaram a dar continuidade na obra do Senhor. E exatamente foi no dia 3 de novembro de 2012, a construção do templo central da Assembleia de Deus foi inaugurada na cidade. Exatamente na inauguração, nessa data, estava o prefeito Bigacia e a sua comitiva. Estava a direção da Assembleia de Deus em Parintins, reunindo a rua, em frente à congregação da Assembleia de Deus, para a inauguração. E tanto aqui da cidade, a direção, como também nos interiores, pastores nos interiores vieram exatamente para a inauguração. E também no dia 3 de novembro de 2013, o pastor Jurandir passa ao cajado para o pastor Glaucio Douglas. Deu iniciativa como pastor presidente no dia 3 de novembro de 2013, aqui no templo central da Assembleia de Deus em Parintins. Eu estou falando um pouco da história da Assembleia de Deus em Parintins, e dizer que na época, logo quando o pastor Jurandir começou a assumir, em 1999 começou a assumir aqui a igreja Assembleia de Deus como presidente,
tinha o pastor Durval, aonde ele dirigia uma congregação da Filadélfia, aqui em Parintins, fica localizada no bairro de Santa Clara, e também outras congregações ele chegou a dirigir, o pastor Durval. Também na época tinha o pastor Martins de Paiva, que era pastor e também líder de jovens, onde era feito viagem por outra cidade, com a mocidade, onde no domingo da tarde, era feita reuniões com os jovens, onde tinha momento de oração, momento de louvor, tinha momento também de ensaio para cantar no culto à noite, e também no congresso. Quando tinha congresso dos jovens pela UMADEP, nesse tempo, os jovens ensaiavam para cantar no congresso. Quando o pastor Martins de Paiva, ele era líder de uma cidade, da Assembleia de Deus. E também tinha o pastor Edson, onde ele administrava na época aqui no Templo Central, ele administrava, o pastor Edson e sua família. Ele era um que administrava, um que aconselhava os irmãos. E também tinha o Adailson com a sua esposa Jane Carol. Eles foram também líderes de jovens aqui no Templo Central da Assembleia de Deus, onde eu presenciei a administração do pastor Emílio, aonde também eu participei da mocidade, e também na administração do Adailson, sua esposa Jeane Carol, que na época eles eram líderes de mocidade, e eu presenciei nessa época, onde se reunia para fazer as reuniões, para evangelizar, para estar em viagem, participar de outros congressos da Assembleia de Deus, da outra cidade, o pastor Adailson também. E hoje o Adailson hoje ele, como chamado, hoje ele é pastor. Na época ele era líder de mocidade, mas hoje ele é pastor. Exatamente aqui no Ministério da Assembleia de Deus em Parintins, tem a escola de líderes, tem o encontro com Deus, onde você tem toda uma capacitação, tem também o impacto do evangelismo, onde você sai para evangelizar, para que vidas venham a ser alcançadas. E é 76 anos de história. E hoje em dia, como presidente do Portugal, você tem essa responsabilidade de estar semeando o evangelho na cidade, para que vidas venham a ser alcançadas, vidas venham a ser restauradas na presença do Senhor. E eu estou aqui contando um pouco dessa história da Igreja Assembleia de Deus em Parintins, e para que você venha estar sabendo mais ainda. Exatamente, estou aqui em frente do Templo Central da Assembleia de Deus, e que você possa estar visitando aqui na cidade, para aprender mais ainda a palavra de Deus.